Pessoal do Virando as Páginas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria, antes de tudo, mandar um grande abraço ao comandante Farinazzo do canal Arte da Guerra. Se você quer saber um pouquinho sobre geopolítica, se você quer ouvir opiniões embasadas de quem tem experiência e que é um cara simétrico, um cara muito justo nas suas análises, ainda que ele tenha a sua visão ideológica de mundo, sua visão ideológica de Estado, o canal Virando as Páginas tem a agradecer muito à Arte da Guerra. O comandante falou sobre nós essa semana. Quero dar um abraço a todos vocês que vieram lá do Arte da Guerra para estar comigo. Se o canal do comandante Farinazzo, ele diz que é pequenininho, com quase 300 mil pessoas, quanto mais o meu, que começou agora há pouco tempo, e a gente fala de um mundo que é um mundo bastante amplo, mas que a cultura da leitura no Brasil é uma cultura muito pequena ainda. A gente espera que isso venha a modificar, mas comandante Farinazzo, muito obrigado mesmo pela força que o senhor deu, e eu proponho que vocês estejam, você que gosta de política, vai lá, ele tem umas dicas de livros espetaculares. Aqui a gente de vez em quando fala um pouquinho, e eu acho que vale muito a pena você estar participando. E você que vem lá do canal Arte da Guerra, aqui a gente fala de literatura de uma forma bastante equilibrada. Eu tenho propostas de livros mais progressistas, propostas de livros mais conservadores, faço uma análise, uma resenha de cada uma das obras e indico para que vocês venham a ler e façam, na verdade, a cultura de ideia que vocês venham a ter do livro. Então eu não obrigo ninguém a pensar como eu, e eu fico muito satisfeito mesmo de ver um homem como o comandante Farinazzo está indicando o nosso canal aí pra galera. Vocês são muito bem-vindos, assim como todos os outros quase 1000 seguidores do canal também são muito bem-vindos. Estamos quase chegando lá a 1000, e olha, gente, para chegar a 1000 falando de literatura não é fácil, ainda mais nos dias de hoje, tá certo? Eu tenho uma pergunta, inclusive aproveitando que eu falei do canal da Arte da Guerra, deixa eu ver o nome do rapaz aqui, Walter, né? Walter. O Walter me fez uma pergunta sobre qual é a minha perspectiva ideológica. Eu não gosto de falar muito sobre isso no canal, não, porque hoje em dia as pessoas inquerem quando você tem uma certa visão de mundo. Se você não tem a visão de mundo que elas concordam, você passa a ser um antagonista. Eu acho que não é por aí. A gente tem que estar debatendo muito a situação, principalmente a situação do Brasil hoje, tentar unificar esse país para a gente dar uma virada, ok? Então, o meu campo de análise de Estado me faz com que eu seja um monarquista nato, tá certo, gente? Mas não é um monarquista... Walter não é um monarquista absolutista não, tá bom? É um monarquista constitucional, parlamentarista, onde eu percebo que o Estado pode estar com uma família real, e eu percebo que o governo, a partir do seu primeiro-ministro, tem que ter uma representação espelhada naquilo, na ansiedade, no desejo popular, e que esses canais, tanto no campo do executivo quanto no campo do legislativo, eles sejam canais muito equilibrados e dentro de um processo democrático que venha gerar a saúde nacional. Com relação à esquerda ou direita, eu tenho a seguinte posição: se você for um cara que ama o Brasil, você, sendo de direita ou esquerda, vocês vão se sentar para conversar o melhor do país. Quando a gente coloca a ideologia acima da visão nacional, a gente tem um problema. Eu, pessoalmente falando, não tenho nenhum agrado sobre a República, o golpe da República, né? Tudo que aconteceu no período de 1889, com a queda de Dom Pedro II, a perda de um grande líder e a perda de uma ideia que posteriormente poderia se tornar uma república, assim, até porque Dom Pedro II era um cara muito mais republicano do que monárquico, muito mais propenso a essas modificações. Foi um homem do seu tempo e foi um homem além do seu tempo, deixou um legado cultural enorme e tentou ser um dos poucos líderes que esse país teve que procurou pensar no povo com seus erros e com seus acertos. Eu não sou um cara aí
eu não sou um cara eu não sou idólatra de figuras, eu sou um cara que admito quando as pessoas são pessoas fortes no campo de liderança, mesmo quando algumas eu venho discordar. Já falei aqui no canal sobre vários personagens da política mundial. Já falei de Putin, já falei de Obama, já falei do Xi Jinping, já falei, vou falar agora sobre a biografia do Mao Tse-tung, pretendo trazer a biografia de Ivan Terrível, de Catarina Grande, dos Romanov, quer dizer, conversar sobre todos esses aspectos voltados a uma política necessariamente literata, a gente fazer uma análise política a partir de livros, biografias, óbvio também, homens aqui do Brasil, Getúlio Vargas, e citando só en passant, Dom Pedro II, sem dúvida nenhuma, e outros grandes, digamos assim, ícones políticos do Brasil, saudáveis ou não, tá certo, gente? Agora, esse mês de outubro, eu vou estar falando semana que vem, o livro do nosso mês, o romance do nosso mês de outubro vai ser Território Lovecraft, do Matt Ruff. Este livro virou uma série na HBO que eu estou acompanhando, inclusive. Estou super impressionado com o conteúdo que o Matt Ruff trouxe para esta obra. Vale a pena para você ler, fazer algumas análises. Não é nenhuma obra de um contexto ultra clássico que vai fazer você refletir o mundo de forma exuberante, mas é um livro muito interessante, com um alinhamento do romance. O cara coloca a trama muito bem alinhada, muito bem desenhada, costurada. Gostando muito. Há muito tempo que eu não lia livros nesse sentido, no estilo Pulp Fiction, né? Que estejam talhados a me prender tanto como o Território Lovecraft. Nós vamos falar sobre isso mais semana que vem, não vou me perder muito aqui, e que também trabalha sobre uma ideia do segregacionismo norte-americano da primeira metade do século XX, ao lado de outras questões que estão dentro das referências literárias, por exemplo, personagens do Lovecraft, mas a gente vai falar isso melhor semana que vem, tá certo? E eu tô tocando no Território Lovecraft e tô falando de segregacionismo porque estou na minha mão um HQ que veio ser editado no Brasil em 2018 e foi escrito por DJ Jones e Mark Waid, quer dizer, Mark Waid muito mais o roteirista, o DJ Jones vai trazer todos os desenhos, todos os gráficos desse maravilhoso HQ, que vai trabalhar um pouquinho sobre a ideia do segregacionismo norte-americano, principalmente nas duas primeiras décadas do século XX. Acontece, e o texto e o tema histórico mesmo desse HQ é uma inundação depois de chuvas na região de Chatelain, Mississippi, em 1927. Lá morreram 500 pessoas, 250 pessoas morreram e mais de 500.000 pessoas ficaram desabrigadas. E o Mark Waid vai trazer pra gente o contexto da história propriamente dita e vai enfiar o HQ dentro dessa tragédia, trazendo ao mesmo tempo as questões de uma ficção científica, né? Ao mesmo tempo aliado às questões segregacionais e também as questões históricas. E eu me lembro, na década de 20, se eu não estou enganado, 25, ano de 25, 28, existia um poeta judeu, o Lewis Allen. Ele escreveu um poema chamado Bitter Fruit, quer dizer, fruto amargo. E ele surgiu a partir de uma experiência que ele teve quando, em Kentucky, ele viu dois negros sendo espancados e enforcados. E a partir daí ele vai fazer este poema e depois Billie Holiday vai transformá-lo em música. Eu queria até colocar esse tema aqui para vocês ouvirem, mas já viu, né? Se a gente colocar isso no... Desculpa aqui coçar o meu olho, gente. Se a gente colocar isso no YouTube, ele acaba barrando. Mas aí, essa questão do fruto amargo tem muito a ver com os aspectos voltados ao fruto estranho. E este HQ trouxe uma certa complicação no meio de uma grande polaridade que existe até hoje, uma polaridade que eu acho até esquizofrênica, né? Quando o Waite trouxe isso para um HQ, houve críticas de dois áreas extremos, né?
os defensores, os negros, né, as organizações em favor dos negros com relação a todo esse processo que eles realmente sofreram, eu acho que a gente tem que ter um certo equilíbrio em analisar a história como ela é. Você negar o segregacionismo no sul dos Estados Unidos é você querer conviver com a mentira, né? Eu não posso chamar esse ambiente como um ambiente de mimimi, não. Aconteceram coisas gravíssimas, coisas muito graves. A era Jim Crow, né, a lei Jim Crow, em 1886, existiam leis segregacionistas terríveis, aquelas que dividiam os ônibus em 2 lugares. Tem uma que é a lei do poente, gente. A lei do poente é a coisa mais ridícula que possa existir, ou seja, um negro que fosse pego na estrada depois que o sol se pôr em algumas localidades, algumas cidades, ele corria o risco de ser preso e até ser morto por conta disso, como punição. Até tem uma passagem nesse livro do Território Lovecraft que elementa um pouquinho disso, né? Então houve uma grande confusão, e aí você tem o Mark Waid, que é um homem do Alabama, inclusive, ele não fez só Fruto Estranho. Você tem uma outra obra dele, que é Império do Reino do Amanhã. O Jim Jones, que tem também participação em outras tramas, como por exemplo Procurado, você está vendo por aí, eu estou colocando isso ainda por trás da minha fala. Mas você teve uma análise no prefácio que vale muito a pena você ler no HQ. Esse prefácio começa aqui, não sei se dá para você ver por causa da luz, é do Elvis Mitchell, que ele vai escrever isso em 2016, quando é lançado esse HQ lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele veio a ser lançado pela Mitos a partir do selo Prime Edition, né? Então ele vai dizer o que aconteceu quando esse HQ surgiu. Então o pessoal pró-negros, né, questionando as questões segregacionistas, fizeram a seguinte pergunta: por que brancos têm que escrever algo acerca do sentimento do negro? Isso é um problema que eu acho que deve ser... Eu tenho questões a isso, né? Eu tenho questões a isso. Quer dizer, você privar alguém que tem uma análise e que é do Alabama, porque o Waite é nascido no Alabama, conhece a história do Alabama, fez um estudo histórico a partir das enchentes do Mississippi, da cidade de Shaklee e as cidades circunvizinhas. Ele sabia da história, fez pesquisas claras, foi um cara honesto no seu esclarecimento para que ele pudesse depois fazer esse HQ aqui. Eu acho uma forçação de barra muito grande, porque aqui está um respeito de alguém que tenta, num elemento cinético, compreender o sofrimento do negro ali no século XX, na primeira metade, e depois essas situações todas que vieram concorrer até a década de 60, 1965, até por conta da influência do Martin Luther King, quando você elimina essa coisa da lei John Crow, né, do Jim Crow, que era um absurdo, que acontecia nos estados sulistas, Kentucky, Texas, Alabama, Mississippi. Você tem toda um histórico de ações completamente translocadas, né? E aí eu entendo que o Mark Waid vem trazer, sinceramente, um HQ muito interessante. Mas se ele tinha do lado dos negros essas questões, do outro lado dos supremacistas brancos do sul dos Estados Unidos, ele diz assim: por que branco tem que escrever algo em favor dos negros? Ou seja, você vê aqui já o desequilíbrio que esse tema ele nos traz com tanta dor. Tem um filme, por exemplo, e isso não acontece só no sul dos Estados Unidos. Eu vou citar aqui 2 filmes interessantes e um livro interessante com relação a isso. Você tem um filme de 1988, Mississippi em Chamas, que é com William Dafoe e Jack Hackman, que se vocês não viram, vejam esse filme. Que são 2 agentes do FBI que vão ao Mississippi justamente aí já mais adiante, na década de 50, pouco antes, por exemplo, da ação que depois o Martin Luther King veio a liderar. Essa situação, por exemplo, de 1927 é muito antes de Martin Luther King ter qualquer influência com relação aos negros norte-americanos, mas esses 2 agentes do FBI vêm para o Mississippi para justamente trabalhar os exageros e, por conta do governo federal, estabilizar as situações que aconteciam naquela região do Mississippi, que foi uma situação cultural mesmo. É terrível quando a violência se torna um elemento cultural na construção das relações e como o ódio acaba
desencadeando ódios. Então você vê ciclos de ódios, você vê a Ku Klux Klan pretensa protestante botando fogo em igrejas batistas negras, quer dizer, então você não tem lógica nessa relação. Então o Mark Waid, ele vai trazer isso pra cá. E cara, eu quero dizer o seguinte, bicho, o D.J. Jones, ele exagerou no gráfico desse livro, eu tô colocando, desse HQ, eu tô colocando aí para você ver. Ele tá aqui lembrando um pouquinho o Alex Ross, que é um dos grandes cartunistas, um dos grandes desenhistas de HQ. Eu não sei se dá para você ver aqui um pouquinho. É bem realista, você tem os HQ, as figuras, elas são bem magentadas, sabe? São bem envelhecidas, mas olha, interessantíssimo a forma como ele escreve. Ele, se você for ver lá os outros trabalhos dele, como eu falei, por exemplo, Procurado, você vai ver que essa temática e essa estética do desenho do D.J. Jones, ela é espetacular. Então você tenta, porque uma das questões interessantes no HQ é que a partir do seu desenho ele possa elementar mesmo, dar uma emoção do conteúdo que aqui é o roteirista ou aquele que escreveu o livro tenta demonstrar pra gente dentro do HQ. Além desses dois caras, em cima dessa confusão toda, no prefácio, como eu havia dizendo, vale a pena você fazer a leitura de um dos críticos literários e críticos cinematográficos, um cara que trabalhou muito com séries na Fox, que é o Elvis Mitchell. Ele faz uma avaliação de todos esses processos que eu acabei de dizer, essas culturas meio que inoperantes e meio que desequilibradas em favor de um assunto tão importante. E vocês vão ver que ele faz um enredo bastante claro e bastante sincero, onde ele mesmo dá o braço a torcer. A princípio, mesmo sendo amigo do Mark Waid, ele consegue congregar, processar toda a cinematografia nos últimos 30 anos. Vai falar do filme Patriota, como algumas coisas são meio que supérfluas e meio esbranquiçadas, e outras são exageradamente deprimentes, né? Então ele vai fazer um bom prólogo, um bom prefácio, e eu acho que vale muito a pena você começar o HQ lendo sobre isso aqui. Uma outra coisa, obviamente, você tentar entender o que aconteceu no Mississippi em 1927, que foi a questão das enchentes a partir dos diques que começaram a romper. Mas esse HQ, ele acaba nos trazendo algumas questões que passam a integrar os elementos de Pulp Fiction, né? Primeiro é porque se o Mark Waid trabalhou em filmes em HQs a partir de roteiros com o Super-Homem, você vai ter aqui uma espécie de um Super-Homem do ébano. E a base efetiva desse HQ mostra o sofrimento dos negros no Mississippi nas 2 primeiras décadas do século XX, e essa tristeza, essa amargura deles em tentar recuperar aquela liberdade, pretensa liberdade, que não aconteceu depois do cancelamento, né, da escravidão norte-americana. E como esse processo, principalmente no sul, ele era repetitivo, ele era dantesco, e aquela agência entre brancos e negros, principalmente dos brancos supremacistas, como ela era ignorante, como a vida humana não valia mais do que apenas um acender de fósforo. Um outro livro que eu quero indicar para vocês, dentro de uma área de segregação, ou de uma área onde há uma cultura de ruptura, e a partir daí essas rupturas lançam um grupo contra outro, um grupo étnico contra outro. Esse livro aqui, Eu Sobrevivi para Contar, da Immaculée Bajiza, uma católica que era uma Hutu e viu os Tutsis os Tutsis perseguirem uma família dentro de uma realidade em Ruanda que estava nas mãos da administração belga.
a Bélgica dando uma de John Biden e deixando todo mundo na mão naquele contexto todo do imperialismo de época, e isso está aqui na década de 80, 90, e ela vai viver com mais outras 20 pessoas num banheiro e mostrar as agulhas de amigos dela que faziam parte da infância do colégio, mas que eram tutsis, e a partir do momento que há esse rompimento e essa cultura e o choque entre essas duas etnias, os tutsis passaram a matar mesmo os hutus. Então é um livro que mostra que essas questões étnicas, elas são complicadas, não só como aconteceu nos Estados Unidos, mas também como aconteceu aqui em Ruanda. Você vê lá aquela confusão na Iugoslávia, o conflito do Kosovo, que tem por trás todos os elementos voltados a rupturas étnicas. Você veja a Armênia, a Turquia, o que a Turquia propôs aos armenos, o trucidar de vidas, não somente por conta de questões histórico-étnicas, né? Aqui você acaba tendo isso, e aí você vai perceber o sofrimento dos negros. Sempre tem um negro, sempre tem, aqui eu posso estar falando negro, talvez assim lá para os norte-americanos eu não poderia falar negro, mas aqui no Brasil não tem por que não falar. Então quando o sofrimento começa a ser levantado sobre aspectos do campo capitalista, eles não recebiam o que mereciam, trabalhavam forçadamente, na cultura de salvar as cidades por conta dos alagamentos dos diques, eles eram colocados aos extremos trabalhos. Aí você vai ter um cara chamado Ransom, que é meio que um líder que acaba apanhando, e tem a perseguição da Ku Klux Klan, tem sempre um senador pilantra, vagabundo, tem brancos que lutam em favor das questões relacionadas às diferenças e ao segredo extenso. Ou seja, é um livro que vai trazer para você algumas condições das quais você tem que tirar, não eu passando para você as informações. Você tem que tirar uma análise, uma síntese de tudo isso que eu estou falando aqui. Tem uma questão que inclusive é falado lá no Território Lovecraft, que é o guia da viagem do negro precavido, e que no filme Green Book mostra também esse tipo de situação, que era um manual, preste atenção gente, era um manual na época onde o negro acabava sabendo, era um guia 4 rodas, ou um guia do mochileiro das galáxias daquele período para os negros, que eles poderiam saber aonde poderiam pousar, almoçar, hotéis que poderiam recebê-los. Ou seja, você tinha até mesmo um livro de segurança para que os negros numa viagem pudessem ter locais claramente protegidos de toda essa situação. E você vai enxergar isso nesse livro aqui, tá certo? Só que nesse meio de todo esse problema surge justamente esse super-homem do ébano, e que para alguns parece que faz parte da oração dos negros naquele período, e ele vem como se fosse um super-herói. E aí eu acho que há um grande erro na análise. Ele é simplesmente um extraterreno que chega à Terra justamente no momento dessa enchente no Mississippi, na região da cidade de Charlotte, se joga dentro de uma confusão, precisa se aperceber da situação, tanto que mal ele chega na Terra, a primeira pessoa que ele dá logo um safanão é justamente o Ransom, o negro, e que a partir de algumas relações ele vai tomando a posição dentro daquela situação de injustiça. Surge também aqui, mostra mais uma vez a influência do norte sobre o sul. Vem um engenheiro em nome do governo americano, né? E esse engenheiro ele é negro, e ele vai conversar com este senador para tentar orientar as melhores formas de poder salvar vidas e como teria que ser feito para que os alagamentos não fossem maiores, ou pelo menos evitar que outros diques se rompessem. É uma história que você consegue ler rapidamente, são 111, 112 páginas, deixa eu dar aqui a conta para vocês certinho. E uma outra coisa que eu achei muito legal, no final, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, tem uma galeria de ilustrações
de uma obra que foi editada na década de 30. Então você vai ter aqui figuras. Essa aqui é forte essa situação, porque aqui é o fruto estranho, né? Esse cara não tem nome, esse cara não tem fala, ele não fala em momento algum. A comunicação dele é apenas por meio estético e por meio das suas movimentações. Mas olha aqui, ele como vem nu, ele acaba se enrolando numa bandeira dos confederados, né? Então essas ironias que são jogadas, mas você vai ver que essa estética aqui, olha só, entre a década de 30 e 40, figuras novas que vão emblemar a pessoa do, digamos assim, eu não digo nem do herói, mas do personagem principal do livro, tá certo? Eu, pessoalmente falando, gostei muito da obra. Não é uma obra para me impressionar, eu já vi HQs assim extraordinários, mas é uma obra que merece ser buscada, lida, com um cenário muito interessante. Depois fiz a pesquisa dessa situação em Chartley, que foi uma situação realmente terrível, em que nem mesmo a inundação pôde substituir o ódio para momentos de paz. Vale a pena você estar lendo, vale a pena você estar participando, e antes de tudo eu gostaria agora de pedir a você que participasse conosco no Virando as Páginas, esteja curtindo e compartilha isso para todo mundo. Semana que vem a gente vai falar justamente sobre o território Lovecraft. Lovecraft já é um tema mais denso, mas com muita força, né? Eu tô vendo também a série que está na HBO, ela é bem par e passo ao conteúdo do livro, tô gostando muito, tá certo, gente? Curtam o canal, participa com a gente, nos ajudem a crescer, nós queremos vocês aqui do lado. Galera que veio do canal Arte da Guerra, um grande abraço, muito obrigado por ter vocês aqui. Indiquem livros que vocês gostariam que nós estivéssemos lendo. Tem um livro do Chesterton para estar falando em novembro, gostaria de estar falando um pouco sobre Dalrymple. Eu quero estar lendo agora também O Grande Gatsby, e a gente vai conversando sobre isso. O Natal já está aí, também tem Charles Dickens, tem muita coisa boa para conversar. Lembrando a vocês, a minha perspectiva não é ideológica, a minha perspectiva não é uma análise política propriamente dita, a minha perspectiva é uma perspectiva literária, e trazendo aí algumas inovações e algumas novidades. Isso aqui não é tanto novidade, mas talvez de livros que vocês não conheçam. Lembrando que esse livro, se você comprar na Amazon, você vai achar R$ 56. Quando eu comprei esse livro eu paguei 10. Por quê? Porque eu fui nos sebos. Vale a pena às vezes você procurar sebo. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Espero vocês nos próximos vídeos e espero que vocês também compartilhem no nosso canal. Um grande abraço, gente, até mais, muito obrigado.